A paz do Senhor, tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Por isso eu te peço que assista todo o vídeo, se alimente da palavra de Deus e ganhe imunidade espiritual, que fortalecerá também a sua imunidade física em plena pandemia e te possibilitará ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, versículo 22 diz: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi foi um personagem controverso, mas imprescindível na vida de organização da nação de Israel, do povo de Deus no Antigo Testamento. A vida de Davi é contada pensando no que o homem é em seu ponto mais alto, como também no seu ponto mais baixo de seu caráter. Os salmos de Davi exibem sua espiritualidade elevada, difícil de conciliar com sua vida de violência e com seus pecados, como o que envolveu Betseba, cujo filho fruto do adultério morreu. Davi foi o grande herói nacional de Israel, mas muitas vezes a Bíblia o descreve como vilão, como assassino e como um péssimo pai. Alguém pode perguntar, por que é que a Bíblia expõe seus personagens, não esconde seus pontos fracos e realça seus pontos fortes? A principal lição bíblica é a de que não se deve olhar para os grandes heróis da Bíblia, os grandes personagens, e vê-los como deuses, mas sim como homens, como seres humanos, como pessoas que falham e que se humilham e que, após se humilharem diante de Deus, buscam se amadurecer para sobreviver nas difíceis intempéries da vida. Outro fator é que a história de Davi não começou com ele, mas foi como a nação de Israel negando e rejeitando a Deus como seu Deus e desejando um rei como as outras nações vizinhas. Em 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 a 7, diz que a desobediência ao Senhor, ela iniciou com os filhos do profeta Samuel, se estendeu aos anciões, aos líderes da nação e, em consequência, a toda a nação. Diante da declaração bíblica de que Deus encontrou em Davi um varão conforme o seu coração, leva a se perguntar: o que significa ser segundo o coração de Deus? Qual é o padrão comparativo? Quais os parâmetros que pode qualificar uma pessoa a ser classificada como segundo o coração de Deus? 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 e 2 diz que: E havia um homem de Benjamim por nome Quis, varão alentado em força, e que tinha um filho por nome de Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E 1 Samuel, capítulo 23 e 24, mostra que o coração dos israelitas procurava um padrão perfeito que os pudesse representar como líder da nação. Quando Deus escolheu Saul, Deus fez essa escolha com base nos critérios do povo, pois era o povo que estava exigindo segundo os seus critérios pessoais. Com apenas 2 anos de reinado, Saul ele se adiantou aos projetos de Deus e foi literalmente rejeitado por Deus. Durante 40 anos, Saul ele reinou sem a bênção de Deus, como uma permissão divina para mostrar que os critérios humanos, os parâmetros humanos são falhos. Ao deixar provado que a escolha humana foi cheia de engano com base nas aparências, Deus propôs algo totalmente diferente e determinou que, apesar de Saul continuar no trono por alguns dias, Deus já havia ordenado que Saul ele não seria mais o chefe sobre o povo de Israel, tendo em vista não ter guardado o que o Senhor lhe ordenou. Na missão de ungir um novo rei sobre a nação de Israel, o próprio profeta Samuel ele foi enganado por seus olhos e por seu conceito pessoal de perfeição humana. 2 lições podem ser extraídas aqui. Nem mesmo o homem de Deus ele está isento de errar e tentar equiparar o padrão divino com o padrão humano, que o padrão humano de perfeição está muito aquém do padrão divino. Mas o que qualifica uma pessoa para ser segundo o coração de Deus? O que será que fez com que Deus dissesse ao profeta Samuel, quando Davi chegou em sua presença, é esse, ungiu? Davi seria, por acaso, alguém perfeito, sem nenhum tipo de falha? Davi ele se conduziria na frente da nação de Israel, no reinado, sem nenhum tipo de deslize? No Salmo de número 15, o próprio Davi ele levanta o questionamento quanto ao padrão que agrada o coração de Deus e ele mesmo, inspirado por Deus, ele responde: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte?
aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Em outras palavras, somente uma pessoa íntegra pode alcançar o padrão de ser segundo o coração de Deus. Integridade é um adjetivo que descreve uma pessoa completa, inteira, reta, inatacável, que vive com simplicidade, de maneira sadia, sólida e forte. Ou seja, no texto do Salmo de número 15, versos 1 e 2, que é utilizado o termo sinceridade, esse termo ele tem origem na palavra latim sinecera, criada pelos romanos. Os romanos fabricavam certos vasos de uma cera especial. A cera ela era tão pura e tão perfeita que os vasos eles se tornavam transparentes. Em alguns casos, podia distinguir uma pulseira, um colar ou um outro objeto colocado no interior do vaso apenas olhando pelo lado de fora do vaso. As pessoas se referindo aí ao vaso fabricado com aquela cera especial, eles diziam: como é lindo, parece até que não tem cera. Por isso, as pessoas se utilizavam da expressão em latim sine cera ou sem cera em português para se referir àquele vaso perfeito, finíssimo, delicado e que permitia ver os objetos dentro dele através das suas paredes. Era um vaso verdadeiro, sem disfarces ou simulações para enganar aí os seus compradores. Já na Grécia Antiga, quando os artistas erravam na confecção de uma peça de barro, eles cobriam aquela falha com cera. Quem não entendia de arte comprava aquela peça artística, mas quando o sol aquecia a cera, ela derretia e apareciam as falhas. As rachaduras da obra eram expostas. Ou quando se colocava o vaso aí de frente com a luz, com a claridade, podia-se perceber se havia ou não defeito naquele vaso de barro. O conhecedor da arte grega diria antes de comprar: eu quero uma obra sem cera. Tanto no mundo romano quanto no mundo grego, o adjetivo sincero descreve bem uma obra íntegra, completa, inatacável, sólida e forte. Integridade ou sinceridade são termos que bem descrevem uma pessoa que, ao ser analisada ou investigada, leva à conclusão de que ela é completamente honesta com ela mesma, com quem ela se relaciona e no seu relacionamento com Deus, até mesmo quando comete algum tipo de falha. Já imaginou se o sol da justiça ele começar a aquecer sobre a sua vida? Ou se você fosse colocado diante de uma luz, da luz irradiante da glória de Deus? Ser íntegro é exatamente não estar comprometido quando o sol da justiça começar a aquecer sobre a sua vida ou quando você for colocado diante da luz irradiante da glória de Deus. É inevitável que o ser humano ele viva sem cometer erros, sem cometer falhas ou de envolver em determinadas situações vexatórias. A Bíblia chega a dizer que, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas a mesma Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi sempre ele possuiu uma capacidade incrível de reconhecer quando errava e o quanto errava. Davi foi um homem que, apesar de todas as controvérsias em sua história de vida, ele sempre foi autêntico, nunca conseguiu fingir, ele não se aproveitava das situações momentâneas favoráveis a ele para prejudicar alguém a fim de se autopromover ao deliberadamente desobedecer à vontade de Deus. Davi não premeditava suas ações para prejudicar o povo de Deus ou seus aliados. No caso de Urias e de Betseba, em que ele, por ser rei, usou da sua posição para fazer o que ele desejou fazer, ele pagou com a vida do próprio filho, fruto do adultério com Betseba. Davi era o que se pode chamar de servo da orelha furada. O que Deus mandava Davi fazer, Davi fazia. O que Deus orientava que ele deixasse de fazer, ele se recusava a fazer. E nas vezes em que errou, que cometeu falhas, Davi sempre demonstrou arrependimento sincero, seguido de confissão, de pedido de perdão, como está no Salmo de número 51. Davi foi um rei com um coração de pastor.
Davi, mesmo após ter sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, ele permaneceu no pastoreio e só saiu de lá por convocação do próprio rei Saul. Mesmo depois de ter acesso ao palácio real, Davi ele continuou cuidando das ovelhas. Quanto a você que está meditando nessa reflexão bíblica, quando Deus te conduzir a suas posições elevadas, te colocar em meio a pessoas importantes e te conduzir a grandes conquistas, qual será o seu comportamento? Você vai mudar o seu jeito de ser, a sua maneira de fazer as coisas e de se relacionar com as outras pessoas? Ou você vai permanecer leal, sincero, íntegro, sem fingir e sem se aproveitar das situações para se autopromover, para contrariar a vontade de Deus de maneira deliberada? Como vai ser o seu comportamento? Davi, até mesmo quando ele foi de encontro com o gigante Golias para lutar contra ele, o cajado continuava em sua mão como seu principal instrumento. Ele não abriu mão do cajado de pastor. Você não pode abrir mão do cajado que Deus colocou na sua mão para pastorear a sua família, para liderar as pessoas que estão sob a sua liderança. Esta é a grande lição que nós podemos aprender com Davi. Nas grandes batalhas da vida, nunca abra mão daquilo que Deus colocou na tua mão, do ministério que Deus te entregou para você desenvolver, e use as suas armas de adoração e de serviço ao Senhor para que você possa prosperar aonde você colocar a planta dos pés e em todos os desafios que tiver à sua frente e que você precisar encarar na dependência de Deus para vencê-los. Se é que você queira alcançar a qualificação de uma pessoa segundo o coração de Deus. Davi, antes de ser convocado a ser rei de Israel, ele foi constituído por Deus pastor de ovelhas. Você, antes de qualquer missão, Deus te levantou para estar à frente da sua família. Deus te levantou para liderar pessoas. Deus te levantou para liderar projetos. Continue com um coração humilde e cumpra na sua vida a missão, o propósito de Deus para a sua vida, de maneira leal, de maneira fiel ao Senhor, porque se você for fiel ao Senhor, você conseguirá ser leal, ser fiel às pessoas. Antes de qualquer coisa, de qualquer influência, importância, de qualquer reconhecimento, continue como servo, com um coração humilde, se preocupado em cuidar das ovelhas espirituais colocadas por Deus para serem cuidadas por você, que é a sua família, os novos convertidos, seus liderados, seus colegas de estudo ou de trabalho, as pessoas do seu ciclo de convívio comum. Ainda que você cometa erros, que você fracasse, ou que já tenha fracassado, ou que venha fracassar em alguma coisa ou em algum aspecto, diante de Deus, reconheça quando errar e o quanto você estiver errado, o quanto você estiver errada. Confesse quando for o caso, perdoe quando for o caso, peça perdão quando for o caso, aceite também o perdão divino e perdoe a si mesmo quando for o caso. Tenha consciência de que os parâmetros divinos são diferentes dos parâmetros humanos e que é plenamente possível, mesmo com as imperfeições humanas, ser qualificado como uma pessoa segundo o coração de Deus. Seja autêntico, seja autêntica, abandone quaisquer tipos de fingimentos, não se aproveite das situações momentâneas favoráveis a você para prejudicar outras pessoas, para se autopromover. E Deus terá prazer em te honrar, assim como honrou a Davi, e fê-lo se transformar no maior rei da história de Israel e no principal referencial no Antigo Testamento do descendente de Davi, de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Que o Senhor, por meio da ação do Espírito Santo de Deus em sua vida, te ajude na busca e na manutenção deste importante alvo de ser segundo o coração de Deus. Prossiga na paz do Senhor, que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a sua família, em tudo que você fizer, no nome de Jesus.